perpetuação ainda é um processo de doença. O girassol, ele é hospedeiro de mais ou menos 35 micro-organismos que podem causar doença. Nós chamamos de micro-organismos fitopatogênicos. A maioria deles são fungos, né? Então são fungos. E estes fungos, eles, dependendo da condição climática, favorecem a ocorrência dessas doenças ou não, podendo em alguns casos levar até uma significativa perda de produção e da qualidade do produto, dependendo do que nós temos de doença instalada. Mundialmente, por doenças, estima-se que no mundo há uma perda de 12%. Parece que no mundo isso aqui ela é um pouco relativa. Mas você pensa em áreas específicas, por exemplo, em países ou regiões, que você pode ter até 70% por questão de perdas ocasionadas por isso daí. Olha, teve uma época que o estado do Paraná chegou a ter redução drásticas aí por questão dessas doenças, falando sobre isso. No Brasil, existem vários relatos de doenças que foram afetando a cultura do girassol. Por exemplo, mosaico, mancha do crestamento bacteriano, podridão da medula da haste, mancha de alternária, mofo branco, míldio, ferrugem, oídio, mancha cinzenta, tombamento. Várias dessas aí nós temos conhecimento, já ouvimos falar em outras disciplinas, porque são também doenças que fazem um processo infeccioso em outras plantas. Porém, as principais do girassol, cujas quais nós vamos ver nesta aula de hoje, seria o mofo branco e também a mancha de alternária, que são as duas doenças que são consideradas as mais drásticas para a cultura do girassol. Dentro desse processo, o que nós vamos dar mais ênfase hoje seria o processo do mofo branco. Por quê? O girassol é um grande disseminador de mofo branco. E isso, principalmente se ele for plantado ali em cultura de safrinha, se não for feito ali um controle adequado, você pode então garantir perpetuação dele por vários e vários anos na sua lavoura. Nós vamos assistir daqui a pouquinho os vídeos que eu retirei do YouTube falando sobre essa questão do mofo branco, a sua reprodução e a sua importância, falando em outras culturas, mas também na cultura do girassol, como ele disseminador. Nós vamos ver quão é importante a gente olhar o mofo branco nesse sentido aí. A primeira doença então que nós vamos falar é sobre a alternária. O que nós falamos é mancha da alternária. Como a gente pode observar aqui, eu gostaria que vocês verificassem aqui, por favor, essas imagens que nós temos aqui. A doença da alternária ela começa com pequenas pontuações aqui de coloração já escurecidas. E ela pode provocar vários danos aqui à planta, porque pode levar a planta à secagem e à morte. Isso aqui já seria um capítulo dela já realmente drástico aqui. E aqui a gente vê essa expansão nessas folhas, porque ela faz um processo de necrose. O que seria a necrose? Seria a morte do tecido foliar realmente dito. Então, ela ocorre, né, lembrando daquela questão do triângulo patógeno, que seria a alternária, a hospedeira seria a planta de girassol, e nós temos aí um fator crucial que é o fator ambiental, onde ocorrem condições de clima quente de 25 graus e úmido, e principalmente quando você passa de 24 horas de molhamento foliar, ou seja, períodos que você tem chuva e umidade extremamente elevadas, em que aquela área ela passa a estar muito úmida. E essa doença ela começa então das folhas mais velhas para as folhas mais novas e vai de uma certa forma adequando aí para áreas mais susceptíveis. A recomendação é que se haja um plantio em época adequada. Essa época adequada seria especificadamente aquela recomendada para a cultura do próprio girassol, não deixando que esses plantios eles sejam plantios mais tardios, porque plantios mais tardios podem vir a ocasionar problemas, principalmente porque a planta pode se tornar susceptível devido a algum tipo de déficit que a planta pode vir a ter devido a plantar fora do zoneamento. A aplicação de fungicidas para o controle de alternária, ela existe, porém ela é de baixa eficiência. O que mais se indica seria o uso de cultivares tolerantes a essa doença.
E um dos fatores importantes também seria a questão de rotacionamento de cultura, aí especificadamente falando, principalmente por causa, para tentar quebrar de alguma maneira o ciclo dessa doença, a alternária. Essas manchas, elas alteram o processo fotossintético, elas reduzem a capacidade fotossintética das folhas. Com isso, você acaba reduzindo a área foliar, acaba reduzindo então a produção de fotoassimilado e acaba então deixando os grãos mal formados, choços e bem mal nutridos, perdendo-se então em peso e perdendo também em qualidade de grãos, o que possivelmente pode vir a atrapalhar a venda desses produtos até mesmo no mercado, de alguma forma específica falando. Quanto à questão da alternária, são esses fatores bem simples a gente poder comentar. É uma doença que também é uma das doenças principais, é uma doença das principais, devido aí à sua grande capacidade de proliferação, de disseminação e realmente levar à morte da cultura do girassol. A outra doença que falamos que seria de grande importância, que nós vamos dar muito mais ênfase do que a alternária, é o mofo branco. O mofo branco, ele é causado pelo fungo, esse fungo ele chama Sclerotinia sclerotium, e ele é considerado o patógeno mais importante para girassol no mundo, porque ele está distribuído sobre todas as regiões produtoras de girassol que existem. Aqui no caso, ó, nós verificamos nessa figura, nessa imagem, uma lavoura que está contaminada pelo Sclerotinia sclerotium, que é o causador do mofo branco. No caso, nós estamos vendo uma exteriorização do patógeno, né? Então, nós estamos vendo o sinal aí e vai dando todo este processo aí. Esse fungo, né, o Sclerotinia, ele pode infectar a raiz, o colo da planta, a haste, o capítulo, e ele pode rapidamente vir a matar as plantas infectadas, ocasionando falhas no estande, dependendo até mesmo da época em que esse fungo ele chega para fazer a infecção na planta. Existem algumas lesões, né, que vão sendo ocasionadas aí. Então, a presença de lesões encharcadas, devido à presença aí do fungo. Um aspecto cotonoso, como nós podemos verificar aqui, como se fosse a presença de uma telha de aranha ou de uma presença de um algodão em cima. Ele afeta todas as fases do desenvolvimento da planta, independentemente de onde ele chegar, ele vai fazer isso. Ele é mais aí de clima frio e úmido e possui escleródios. Para a gente falar um pouquinho sobre ela ainda, a ocorrência de murcha em plantas, nesse caso aqui, pode comprometer seriamente a produção e a qualidade dos aquênios, que são, né, os grãos do girassol, que ficam com menor peso. As perdas, devido aí à podridão que acontece no capítulo, como nós podemos verificar nessa figura, ela reflete diretamente na produção, porque a gente pode perceber que a qualidade desse grão já não é mais a mesma. A redução no número de aquênios por capítulo, se a gente for verificar, nós vamos ter vários aqui comprometidos no peso e também, principalmente naquilo que é de produção, como óleo. O próprio óleo também dá isso daí. Além do prejuízo, o fungo persiste por muitos anos no solo. Alguns pesquisadores dizem que até por mais de 10 anos. E existe uma outra situação. A doença, ela sobrevive na forma de estrutura chamada de escleródios. O que é isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu vou passar para vocês um vídeo dizendo como que funciona a estrutura de reprodução deste fungo. Nós vamos ver todas as estruturas de reprodução dele, quais são todos os ciclos, através de um vídeo super ilustrativo de uma aula que existe no YouTube. Claro que eu não vou perder a oportunidade de passar isso para vocês, né? Porque que eu vou ficar falando se tem alguém que já falou. Vamos lá. E a disseminação dessa esclerose ele pode ser tanto por semente, como até mesmo por tecido interno. Aí. Existe uma condição climática para que este fungo ele consiga, de certa forma, se disseminar. Umidades relativas acima de 70% e temperaturas entre 15 e 25 graus Celsius, ou seja, temperatura ideal em quase toda a época de condição aí climática, né?
de produção. O